Louvado e agradecido é o nome de Jesus. Estamos ao vivo, sim, querido. São as 16h47 no dia de quarta-feira de hoje, dessa data 17 de maio. Estamos ao vivo, sim. São exatamente 4h47. Estamos ao vivo, sim. Em nome de Jesus. Deus me dá uma palavra, eu queria compartilhar com pessoas que Deus vai falar através dessa ministração, porque Deus é o mesmo ontem, de hoje, de antigamente. Deus, Ele não mudou. Ele tem todo o poder, todo o domínio, todo o controle está na mão dele. Deus me dava essa palavra novamente sobre Davi, sobre o povo de Israel. Quem é o povo de Israel? O povo de Israel é o povo de Deus. É o povo eleito, um povo de Deus. Povo de Israel, povo de Deus. A Bíblia vai dizer sobre uma guerra que vai ter nas Campinas, onde que o rei estava com medo de agir. Depois que apareceu Golias, o gigante de Gate, o filisteu, que se apresentou para guerrear contra eles e oferecendo que mandasse uma pessoa lutar contra ele, e quem ganhasse a luta, e ali servia, o povo inteiro ia servir. E o povo achou bem, mas o povo temia por causa do medo. O povo tinha medo de ir de encontro com eles, porque eles tinham o gigante, e esse gigante era grande, era enorme. Além de tudo, se você for dentro da palavra, você vai ver que o homem está todo equipado. O homem tem armadura, o homem tem espada, o homem tem escudo. E além de tudo, ainda tem um que vai anunciar ele na frente ainda, para falar dele ainda, Golias de Gate. Se apresentar ao povo para que mande um lutar com ele. Deus me dava essa palavra, tem poucos minutos, Deus me dava essa palavra no meu coração. O povo de Israel. Quem é o povo de Israel? O povo de Israel é um povo escolhido por Deus, é um povo chamado por Deus, era um povo que andava nos preceitos do Senhor, era um povo que olhava para o seu líder. E quem era o seu líder? Na época que o Golias foi lutar, o líder era o rei. Que era o rei? O rei era Saul, era aquele que desobedeceu ao Senhor, o espírito saiu, então ele ficou covardemente com medo. O que eu aprendo aqui é quando uma pessoa para de ouvir a voz de Deus, ele começa a ouvir os filisteus e ficar igualzinho a eles. E para de dar ouvido para o Deus poderoso, o Deus eterno, aquele que é, aquele que pode, aquele que faz. Ele para de ouvir as promessas, esquece e começa a ver a dificuldade, a luta, e começa a dar ouvido aos filisteus. Porque Golias queria um só para lutar com ele, então ninguém se apoiou para ir lutar, ninguém quis lutar. Porém, estava todo mundo com medo, porque não foi um dia atormentado, foi 40 dias pela manhã e pela tarde. Golias vinha e chamava um, insultava o povo de Israel para lutar. Ninguém se pôs. Até que chega Davi. Quem é Davi? Davi é aquele que está esquecido pelos irmãos, e Davi foi fazer algo que o pai mandou. E o que o pai mandou? O Davi foi levar pão, Davi foi levar leite e também trazer notícia para o seu pai. Qual notícia? Notícia da guerra, do que estava acontecendo na guerra, da peleja. Quando Davi chega, vê os gigantes se apresentando, insultando o povo de Israel. Davi se acende o furor de Davi. Davi vai de encontro com seus irmãos, e quando ele vê o gigante, ele diz: quem é esse? Quem é esse que está falando e afrontando o exército do Deus vivo? Davi sabia que aquele exército era do povo de Deus, era de Deus. E quando o gigante se apresentou, ele disse: quem é esse que se apõe para lutar contra o povo do exército do Deus vivo? Ei, meu querido, olha para cá, presta atenção. Você serve um Deus poderoso, você serve um Deus de Israel, um povo eleito que vai morar no céu, um Deus todo poderoso, um Deus que é tenebroso quando entra para uma batalha contra os seus inimigos. Observa
que também muitas pessoas vão falar desse Deus quando esse Deus entra em alguma terra, e quando entrava na terra ele destruía tudo. É tanto que Raabe, quando Moisés manda os espias olhar, observa que os espias vão lá olhar a terra. Quando eles olham a terra, a Bíblia vai dizer que aí veio o rei daquela terra lá, que ele foi dar uma olhada, ficou sabendo que era o povo de Israel. Então os espias vão se esconder na casa de Raabe, Raabe vai esconder eles, e eles vão ficar procurando, porque eles temiam o Deus de Israel, porque eles sabiam que era o povo que estava lá no Egito, que fez um monte de coisas, sinais, prodígio, e aonde que esse povo entrava, eles destruía tudo, tirava o povo da terra, tomava a terra do povo. Então o povo de Israel era desse jeito, o povo de Deus era desse jeito. Era um povo que é onde Deus agia, a mão de Deus era forte, a mão de Deus, o braço de Deus se estendia sobre a terra, sobre os seus inimigos. Então o povo de Raabe sabia que era Deus e temia muito. Mas aqui Golias, o gigante, aquele que se pôs para lutar contra o povo de Israel, não teve medo, e além de tudo exaltou o povo de Deus a todo momento, manhã e tarde. Quando o povo ouvia, o povo temia. Ficou 40 dias sendo aterrorizado pelo Golias, e Golias se apresentava. Mas quando Davi chegou, e quando Davi se apresentou perante para levar pão e leite para os seus irmãos, até Abinadab disse: veio aqui só para ver a guerra e só para ver a nossa derrota. Cadê as poucas ovelhas do pai que deixou? Porque veio aqui para quê? Veio fazer aqui o que aqui? Bem, eu sei o seu coração. E Davi disse: não é hora para isso. E Davi começou a falar novamente, disse: o que o rei daria para quem fosse para a batalha com esse gigante e tirasse a afronta de Israel? Ele disse: o rei vai estabelecer bens, o rei vai dar a sua filha, e o rei vai colocar ele num cargo oficial ali também junto com ele. E quando Davi escuta isso, e quando outras pessoas escutam isso, leva a ter Saul. E quando leva a ter Saul, a Bíblia vai dizer que Saul também ele vai exaltando o gigante. E quando ele vai botando o gigante lá grande, como era grande, ele era grande de estatura, dizendo: ele já é homem de guerra, ele já é guerreiro e você é moço. Mas Davi vai contar a experiência de Deus com ele no campo, dizendo assim: quando eu estava no campo, eu matei um leão, matei um urso, e da mesma forma, da mesma maneira que Deus me deu nas minhas mãos, e eu fiz tal coisa com o urso e com o leão, e eu matei, assim vai ser esse gigante. Aí Davi, que tinha a presença de Deus, Saul percebeu que ele tinha a presença de Deus, e percebeu que era coisa fora do normal matar um urso e um leão, e ele estava falando a verdade. Observa que ele vai chamar ele e vai dar as armaduras dele, vai dar vestido, vai dar as roupas, colocar a armadura dele em Davi, só que não vai servir, porque Davi não tinha experimentado aquela armadura, nunca tinha vestido aquela armadura. Vai lutar com o que ele tem na mão, o que eu aprendo, o que eu observo aqui, o que estava na mão dele era necessário para derrubar o gigante. Mas eu quero te dizer, o que está nas tuas mãos, meu querido, não é com a armadura de quem está caído, não é com armas de pessoas que estão caídas, querendo que você vá para a batalha, não. É com a arma que Deus te deu, é aquilo que Deus colocou na tua mão, é aquilo que está na tua mão. Olha para cá, presta atenção, é aquilo que está nas tuas mãos, é aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Glórias a Deus. O povo é o povo de Deus. Davi, quando viu o gigante desmenosprezando o povo de Israel, porque era o povo de Deus, estava com o rei corrompido, o rei com medo, eles também com medo, mas Davi era aquele que se apresentou com coragem, Davi é aquele que se apresenta para lutar, Davi é aquele que se apresenta para ir na batalha contra aquele gigante, porque a afronta era grande, era de 40 dias. Eu quero te perguntar: quantos dias essa afronta? Há quantos dias está essa peleja? Há quantos dias esse gigante, esse Golias, isso que te afronta, está sobre a tua vida? Mas eu quero te dizer
que Deus está levantando um Davi. Quem é Davi líder? É aquele que se levantou para lutar contra o gigante, é aquele que vai liderar o povo de Israel, é aquele que Deus tinha chamado e tinha colocado ele como rei de Israel, é aquele que tem uma unção diferente, é aquele que Deus chamou e ungiu no campo, no meio dos seus irmãos. É aquele que é diferente, é aquele que não olha para a estatura, é aquele que olha a mesma afronta e mesmo com muito povo temendo, e ele diz: eu vou para a batalha. Tem uma palavra de Deus para você, querido. Se põe hoje para lutar como Davi. Deus está levantando pessoas como Davi. Deus está levantando pessoas para lutar. Pessoas com a unção de Davi, que não olha para a estatura do gigante, não olha para a espada, não olha para o povo que está temendo de medo, mas olha para um Deus grande, um Deus vivo. Um Deus que tem todo o poder. Porque Davi, quando viu ele insultando o povo de Deus, ele disse: quem é esse aí que insulta o exército de Deus vivo? Diz assim: não esfaleça seu coração, porque eu vou até a batalha. Deus está levantando hoje, nessa tarde, pessoas como Davi. Pessoas com a unção de Davi, de não olhar para o gigante, não olhar para a armadura, não olhar para o escudo, não olhar para a dificuldade, e olhar para um Deus vivo e saber que serve um Deus vivo. Deus está levantando pessoas como um Davi. Deus está levantando líder no meio do povo que está corrupto, o povo está com medo. Observa que o povo está 40 dias com medo. Observa que o povo estava 40 dias com medo do gigante. Ninguém lutou, ninguém foi de encontro com o gigante, ninguém se pôs para lutar. Mas quando Davi se apresenta, eles dizem: epa, peraí, o próprio irmão. É desse jeito, meu querido. É os próprios irmãos. Quando você se põe para fazer algo, para a casa de Deus, os próprios irmãos. Diz: epa, aí não vai dar certo, para com isso. Você é moço. O que você estava fazendo antes vai fazer? Não. Deus te chamou, meu querido. Deus te chamou e você tem certeza que Deus te chamou. Deus sabe da potencial que tem sobre a sua vida. Deus sabe daquilo que tem na tua mão e não vai precisar de espada de ninguém, não vai precisar de escudo de ninguém e não vai precisar de armadura de ninguém, nada emprestado de ninguém, porque está nas tuas mãos aquilo para derrubar, aquilo que já era para cair, já caiu em nome de Jesus. Está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. Eu vou repetir mais outra vez para que você dê um glória para Jesus. Está nas tuas mãos. Observa que quando Davi se pôs para lutar com ele, quando Davi vai contar a experiência com Deus, você tem experiência com Deus, Vasco? Você tem experiência, irmã, com Deus? Observa quando ele começa a contar a experiência, aí Saul vai e permite que ele lute. E quando ele vai até a peleja, observa que até o gigante tenta amaldiçoar ele pelos deuses dele e não vale nada. Epa, pega essa aqui só para o diabo ficar com raiva e ficar com mais ódio ainda. Não adianta te amaldiçoar, não, porque quem te chamou foi Deus, quem te chamou é maior, quem te chamou tem todo o poder, quem te chamou é Deus, é Ele que tem o poder, Ele que chama como já houvesse, é Ele que tem todo o poder. Por isso que o gigante, quando viu ele, tentou amaldiçoar. Achou que Davi era que nem um daqueles que estava ali com medo. Achou que Davi, ele dizendo: mandou uma criança. Porque Davi era de aspecto. Tem gente olhando para a sua aparência. Tem gente olhando para o que está adiante. Mas Deus é contigo. Mas dentro de ti tem um Espírito Santo. Não um espírito de temor, mas um espírito de fortaleza. Porque Davi tinha um Espírito de Deus. Um espírito de coragem. Observa que o gigante, quando olha, despreza Davi e diz assim: manda um moço, uma criança para lutar comigo. Hoje mesmo eu te darei a tua carne para as aves do céu e as bestas fera da terra. Se enganou. Quando ele olhou para a aparência e olhou para o aspecto, ele não sabia o que Davi tinha dentro dele, que era o Espírito do Senhor. O Espírito de Deus tinha apoderado de Davi. Davi não era qualquer um.
Davi pode parecer que aparentemente a aparência é uma coisa, tem pessoas olhando para a tua aparência, eu estou pregando para pessoas que estão olhando para a aparência sua, tem pessoas olhando e dizendo, não vai parar, vai desistir. E Deus está dizendo, não sabe ele o que eu coloquei dentro dele. Não sabe ele o que eu coloquei dentro dele. É um espírito, não um espírito do mundo, porque o mundo não pode ter o Espírito Santo. É um espírito de fortaleza, é um espírito não de temor, mas é um espírito de fortaleza. Você entende? Você compreende? É um espírito que diz, quando uma pessoa diz não vai dar certo, você diz vai dar certo sim, porque Deus me falou. Tem pessoas olhando, querendo que você para, como o exército de Saul tentou parar. Deus está levantando líder no meio da gente. Deus está levantando líderes para guerrear contra as forças das trevas. Ei! Deus está levantando pessoas com o espírito de Davi, com o espírito que estava dentro de Davi, que era o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Um espírito de virtude, espírito de coragem, espírito de guerreiro de Deus. Observa que ele vai tentar amaldiçoar Deus, e amaldiçoando ele pelos deuses estranhos, dizendo que ia dar a carne dele. Ei, tem pessoas que olham para nós e desprezam nós, tem pessoas que olham para nós já desejando comer a nossa carne, desejando mal para nós. E amaldiçoando além de tudo. Só que nós servimos um Deus que fez tudo, criou o céu e a terra, dizendo haja, e tudo foi acontecendo. Nós servimos um Deus que diz, olha e diz assim, vem. Quando o homem olha e despreza, ele diz, é dessa maneira que eu quero. Quando o homem diz, coloca um ponto, um vírgula, ponto final. Quando o homem abre um caderninho e começa a falar mal e dizer, esse aqui não, esse aqui é desse jeito. E Jesus diz, esse aí é um vaso escolhido para mim. Quando diz, é pequeno, é moço, é novo demais. Aí Deus diz, é esse aí que eu chamei. A escolha de Deus não é escolha humana, querido. A escolha humana é olhar o que está vendo. A escolha humana é olhar e é muitas vezes desprezar porque ele está vendo a aparência, parece que não vai sair nada. É onde que Deus diz, com a mesma coisa quando ele disse para Pedro dizendo, joga a rede desse lado, e Pedro fez conforme a palavra dele, e quando fez, a Bíblia diz que ele pegou muitos peixes, e ele ficou com medo, ele se apavorou e disse, se aparta de mim. Tem gente que vai tomar um susto. Tem gente que vai ficar espantada porque coisas grandes Deus vai fazer no meio de vós. E é através de você. É através daqueles que estão tentando desprezar você, mas Deus escolheu você, vaso. É você, Davi, que Deus escolheu. Tem pessoas olhando, tentando a te abater, tentando te olhar para a tua pequenez, ou até mesmo dizendo, ah, esse aí é só mais um que veio do campo. É um menino, é um moço ainda. E Deus está dizendo, eu escolhi esse. Deus não te deu o espírito de temor, mas o espírito de fortaleza. Se põe na guerra para lutar e observa que depois que Davi vai para a peleja para lutar, o gigante amaldiçoa ele e Davi não está nem aí para o que ele está dizendo. Só sabe quem tem aquilo que tem dentro de nós, é nós mesmos, meu irmão. Então tem pessoas que nos desprezam, tem pessoas que acham que nós servimos um Deus pequeno, tem pessoas que achamos que nós somos pequenos, mas grande é aquele que nos enviou, grande é aquele que nos chamou, ele tem todo o poder. Então quando o gigante olha para Davi, despreza Davi, Davi disse, olhou para ele e disse, hoje mesmo te darei, cortarei a tua cabeça e darei o teu corpo às aves da terra. Porque tu tens desafiado o exército do Deus vivo. Davi sabia quem era Deus. Ei, crente, você tem que saber que você serve um Deus poderoso. Você tem que saber que você serve um Deus que tem todo o poder, todo o domínio, todo o controle. Você não serve qualquer Deus, não. Você serve um Deus todo poderoso. Vou repetir mais outra vez, você serve um Deus todo-poderoso, um Deus que é, um Deus que pode, um Deus que faz tudo novo se for possível. Ele faz aquilo que o homem olha e diz não tem jeito, ele coloca coisas sobrenaturais a acontecer e quando o homem olha, até o homem mesmo diz, foi um milagre. Até os médicos reconhecem.
Você está entendendo? Você está compreendendo? Quando diz assim, aqui é só um milagre. Aí Deus chega na hora e diz, agora eu vou chegar. Porque aí o homem olha e muitas vezes o homem quer dar um escondidinho para dizer que não é Deus. E quando o homem vê que não tem jeito, olha que vai ter os milagres, até os médicos reconhecem e dizem aí, certamente isso foi um milagre de Deus. Você já é um milagre de Deus, meu querido. Você é um milagre de Deus, minha querida. Você nasceu entre milhares. Antes que te formasse, antes que tu nascesse, Deus já sabia quem você era. Deus já sabia quem você era. Lembra que ele falou para Jeremias? Jeremias foi tentar explicar para ele quando ele chamou Jeremias. E Jeremias tentou explicar, dar o jeitinho dizendo assim, eu ainda sou criança, não sei falar. Ele disse, Jeremias, antes que tu formasse dentro da madre da sua mãe, eu já te conhecia, rapaz. Eu estou falando de um Deus Todo-Poderoso, irmão. De um Deus, antes de você abrir a boca para falar algo, ele já sabe o que você vai falar. De um Deus que quando você, muitas vezes você está dentro da sua casa, muitas vezes, quando você vê Deus usar uma pessoa, porque Deus usa as pessoas, Deus usa os profetas, Deus usa os missionários, Deus usa os pastores, Deus usa as crianças, Deus usa os jovens, Deus usa os senhores, Deus usa, meu irmão. Deus tem todo o poder, quando ele quer falar, ele fala, pronto e acabou. Ele tem todo o poder, todo o domínio, todo o controle. O homem não é nada, o homem precisa de Deus. Essa terra, pessoas precisam de Deus, precisam se arrepender, largar o mau caminho, largar os falsos deuses e vir para Jesus Cristo, porque só Ele tem o poder, só Ele é Deus, não existe outro Deus além dele. Livro de Deuteronômio 28 e verso 15. Está escrito que somente Ele é Deus e nem mais um Deus com Ele. Ele fere e mata e não há ninguém que possa escapar das mãos dele operando Ele. Deuteronômio 32, 39. Essa é a palavra de Deus, irmão. Ele tem todo o poder. Ninguém escapa das mãos dele. Ninguém pode deixar zombar. Pode deixar o gigante brincar. Pode deixar pessoas zombar do seu Deus. Pode deixar. Não é a mim que afronta. Não é a você que afronta. Pode deixar buzinar, fazer o que for para tentar te irritar, tentar tirar você do foco, tentar até mesmo tentar entrar na tua mente, porque essas pessoas elas tentam vencer o seu psicológico, essas pessoas com síndrome de Golias, com síndrome daquele que acha grande, ele entra, ele acha que vai trabalhar na tua mente, sendo que Deus, ele é o Deus criador, ele é o Deus que formou tudo, é um Deus que diz, age e tudo foi acontecendo, esse Deus ele tem todo o poder. Ele sabe o dia da manhã, ele já chama como já houvesse, você entende, você compreende. Chamar como já houvesse e dizer vem. Foi a mesma coisa que ele disse que quando ele encontrou os discípulos, ele diz vem, me segue, e os discípulos foram seguindo ele. Esse Deus, além de tudo, ele dá instrução, ele mostra o caminho, ele chama, mas também ele instrui também. Você acha que Golias é o grande, é o poderoso? Deus está levantando Davi. Deus está levantando pessoas líderes no meio do povo da gente para levantar e olhar para o gigante e dizer, você não sabe com quem você está mexendo. Você está mexendo com Deus vivo. Você está mexendo com o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus poderoso, o Deus que é, o Deus que tirou o povo do Egito. O Deus que tirou com mão forte o povo do Egito, o Deus todo-poderoso. Davi, quando olhou para o gigante, diz assim, rapaz, você não sabe com quem você está afrontando, você não sabe com quem você está querendo se pôr para lutar, você está amedrontando eles, né? Mas a mim você não amedronta, a mim você não me faz medo. Deus está levantando pessoa, olha para cá. Olha para cá, Deus está levantando pessoas com o espírito de Davi. Pessoas que vai olhar para a dificuldade e dizer, essa dificuldade não é nada. Maior é aquele que nos chamou, maior é aquele que nos chamou. Eu não sei qual é o gigante que está se levantando, qual é a barreira que está se pondo muito grande. Porque o povo de Israel era 40 dias sendo atormentado por aquele gigante, manhã e tarde. Mas quando Davi chegou, mudou a história.
Quando Davi chegou, ele achou que ia amedrontar do mesmo jeito que amedrontou os outros que estavam ali do exército de Saul, que era o exército do Deus vivo. Tem pessoas que estão se enganando, tem pessoas que querem lutar, já amedrontou muitos, mas quando o pai vai parar com Davi, quando vai parar com aquele que tem a presença de Deus, vai cair. E além de tudo, vai perder a tua cabeça. Não se levanta contra o povo de Deus. Não se levanta com aquele que tem a presença do Altíssimo. Não se levanta com aquele que conhece a Deus e sabe que Deus é o Todo-Poderoso. Não se levanta com aquele que tem o Espírito do Senhor. Está com síndrome de Golias? De achar que é poderoso? De achar que é grande? Cuidado, você é pó, você é cinza. Deus pode pedir a tua alma agora, nesse exato momento, ou em poucos minutos. Se arrependa logo, enquanto tem fôlego de vida. Pare de querer lutar contra o povo de Israel, porque o povo de Israel é o povo de Deus. O povo de Deus é o povo de Deus ainda. Tem Davi se levantando, tem servo do Senhor se levantando, que tem autoridade no nome de Jesus ainda, para não olhar para a dificuldade, olhar para Golias, olhar para o grandão que está se levantando e olhar para aquele que é todo poderoso, aquele que fez o céu e a terra. Deus está levantando nessa tarde pessoa com o espírito de Davi, pessoas com a atitude de Davi, de não olhar a dificuldade. E qual é a atitude de Davi? Não olhar para o gigante, não olhar para a espada, não olhar para a armadura dele, não olhar para o que ele está dizendo, de olhar para ele e dizer: você está insultando o Deus vivo, o Deus de Israel. E cuidado quando você se levanta contra o povo de Deus. Cuidado. Você que se acha que está lutando contra o irmão, igual mesmo. Agora, nesse instante, teve uma lutinha aqui em casa, tem pessoas fazendo seu draminha de tudo que é jeito para tentar me envergonhar. Mas eu sei quem me chamou, irmão. Eu sei quem é aquele que me chamou, aquele que escolhi. O dó é de você que não conhece Deus. Se Deus pedir a alma sua agora, nesse exato momento, o que tens? Acabou a amizade. Quando você morrer, ninguém vai te levar, vai estar ali junto contigo, não. Vai ser só você e o que você fazia aqui. Você vai se deparar com o caminho da verdade. Qual é o caminho da verdade? Esse que eu estou te pregando. Se você quer andar com os filisteus, quer andar com pessoas que afrontam o povo do Deus vivo, se você quer se levantar para se levantar contra a igreja, contra o servo de Deus, continua. Você tem um caminho a trilhar, tem dois caminhos na verdade. Aí tem pessoas que falam, tem vários caminhos, lógico, mas só tem um caminho que leva a Deus. Os outros caminhos, o caminho da perdição, o caminho da bebedeira, o caminho da festa, o caminho da ilusão. O caminho que vai te levar à morte eterna, meu querido. Melhor dizendo assim. O caminho que vai te levar, meu irmão, aconteceu com... Você acha que não pode acontecer com você, não? Ou você acha que não pode acontecer com você? Só aconteceu com um vizinho ou com outra pessoa que você conhece, poderia ser você, meu amigo. Deus está te privando, Deus está te guardando. Olha os livramentos que Deus está te dando. Mas você quer se juntar com filisteu, você quer se juntar com pessoas e achando que tem muito tempo, meu irmão. O tempo só pertence a Deus. Ele sabe o dia da manhã, você não sabe. O dia da manhã você não sabe nem em poucos minutos agora. Se Deus pedir a tua alma hoje, o que tens? Para de lutar contra o exército do Deus vivo. Para de lutar e fazer zombaria do Deus vivo, porque nós aceitamos um Deus da Bíblia, o Deus que fez tudo, o Deus poderoso, o Deus que é, amigo. Só existe um Deus, você está com dó, tem que ter dó da sua alma. Se Deus pedir a tua alma agora, você que está lutando, está se achando, a Bíblia diz, o homem pode ter, irmão, você pode ter tudo aqui, mansão, carro, pode ser exaltado por homem, mas quando tu morrer, tu não vai levar nada, meu querido. Nem a roupa você vai poder escolher, meu querido. Por isso que a palavra diz, pobre, miserável e nu. O homem não tem aonde inclinar a cabeça, meu irmão. Aí tem pessoas que acham que tem o tempo todo para se consertar. Deixa aí, quem é limpo se limpe mais, quem é sujo se suje mais, diz a palavra de Deus, irmão. Aí o cara fica dentro da igreja, deixa ele fazer zombaria à vontade, meu irmão.
Deixa. Lembra da palavra do rico? O rico, quando morreu, queria pregar. Então é aqui, meu irmão. É o que você apresenta aqui. Não que fale o que fale de você ou não. Porque falaram de Jesus. Falaram dos apóstolos. Você acha que não vai falar de mim e de você? Vê o que Deus tem. Para de dar ouvido a filisteu. Pessoas que não têm a presença de Deus. Pessoas que já perderam o temor de Deus. Pessoas que estão zombando num Deus poderoso. No Deus que é, meu amigo. A pessoa está zombando dele mesmo. Porque a Bíblia diz que Deus ele ri quando uma pessoa se põe como grande. A Bíblia diz, meu irmão, a palavra de Deus, observa que Deus ele criou tudo. Se ele criou tudo, como é que a terra pode ser maior do que ele, meu amigo? Como é que essa nação pode ser maior do que ele? Se ele sabe o dia da manhã, já chama como já houvesse, sabe o nome da pessoa, sabe o que você vai falar. Você vai ter medo de Golias? Medo de estatura de pessoas aquisitivas aqui da terra, pó, cinza, não é nada, meu irmão. Eu trabalhei no hospital, eu posso falar disso. O homem não é nada, o homem é pó, cinza. Precisamos do Criador, se arrepende hoje. Precisamos daquele que tem todo o poder, precisamos daquele daquele que pode agir, daquele que pode tirar você desse lamaçal do pecado, irmão. Não tira a tua vida não, meu irmão. Aceita Jesus. Obra de macumba não vai te matar não, feitiçaria não. Porque Jesus é maior do que a obra de macumba, maior do que o feiticeiro. Ele tem todo o poder. Esse nome tem um poder no céu e na terra. Chama por Jesus Cristo. Ah, irmão, mas eu não estou conseguindo, mas chama por ele. Pede para ele te dar força, se põe como Davi para essa guerra, se põe como Davi para lutar. Chama o grandão da Galiléia, chama a Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que pode, aquele que conserta. Ele conserta aquilo que está errado. Tem pessoas que falam assim, pau que nasce torto nunca se endireita, né? Que pessoas falam aí, né? É um ditado que a pessoa fala, endireita assim que Jesus endireita, meu irmão. Jesus foi carpinteiro, ele não escreve com linha torta para acertar com linha certa, não. Jesus é certo desde o começo. Porém, ele conserta aquilo que estava no lamaçal do pecado, tira o homem do lamaçal do pecado e coloca no meio dos príncipes. Ele está dizendo sobre isso, ele está dizendo que ele tira o homem do caminho errado para colocar no caminho certo, para pregar a tua palavra. E ele conserta sim, ele veio para tirar o homem do pecado, da condenação eterna. O homem que estava sentado em treva, ele já pagou o preço, irmão. Esse Jesus tem todo o poder, se põe como Davi para lutar. Observa que quando Davi luta, quando Davi vai na guerra ali, que ele peleja na guerra, e quando ele ganha, quando ele derruba Golias naquela guerra, quando ele destrói a vida de Golias, a Bíblia vai dizer... A palavra de Deus vai dizer que ele corta a cabeça de Golias e quando o povo vê, o povo jubila. Ou, em outras palavras, o povo se alegra. Voltou o espírito de guerreiro de todo mundo. Todo mundo quis guerrear agora. Então era tudo por aquele grandão, por aquele gigantão, aquele Golias, o grande, o bárbaro. Quando o Golias cai no chão, que perde a cabeça, o espírito volta. O povo já vai para a guerra, vai ali e começa, destrói todo mundo. Então, Deus está levantando Davi para dar assistência a outras pessoas. Deus está levantando Davi para que outras pessoas não morram e voltem a guerrear na presença de Deus. Deus está levantando Davi para que outras pessoas venham lutar novamente. Para que o Espírito do Senhor volte a guerrear novamente na peleja. E qual a peleja? Ir para dentro da igreja e pregar o Evangelho, falar da palavra de Deus. Deus está levantando Davi. Homens para guerrear, homens para levantar outro exército. E qual é o exército? O exército de Deus vivo. E qual é o exército de Deus vivo? É você, terra. É você, pó, cinza e barro. Mas é servo de Deus. É chamado por o Altíssimo. Está só com medo, mas Deus vai te colocar o espírito de coragem novamente. Deus vai te corajar através dessa ministração, através dessa pregação.
O Espírito de Deus vai voltar à tua vida. E tu vai se pôr na batalha novamente para guerrear. Vai lutar novamente. Observa que eles vão ficar com medo quando Davi destrói Golias. Quando mata Golias, a Bíblia vai dizer que o povo olha, o povo vai lá e vai para a peleja. O povo estava com medo 40 dias. Um mês e 9 dias, aí um mês de 31. Depois que Davi luta, o povo se coraja. Até o rei também se corajou, né? Então Deus está levantando pessoas como Davi. Pessoas para guerrear, pessoas para lutar, pessoas para ir de encontro em batalha, pessoas para voltar a fazer aquilo que fazia antes, pessoas para se encorajar, para fazer a obra do Senhor. Deus está levantando Davi. Recebe essa palavra em nome de Jesus e fica na paz do Senhor Jesus. Eu vou orar, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Cobre essa pessoa com a tua graça, com o teu poder, com o teu agir. Levanta pessoas como Davi, pessoas, Senhor, para guerrear, pessoas para se levantar na batalha, pessoas para se colocar de pé novamente, pessoas para ir de encontro novamente, guerrear, pessoas para se levantar na tua obra, pessoas como Davi, pessoas que não olham para a dificuldade, não olham para gigante e sabem que tem um Deus vivo, um Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, Deus que é, o eu sou, o Deus que pode todas as coisas. Esse Deus, ele tem todo o poder. Levanta pessoas, Senhor, como o exército que o Senhor colocou na mão de Davi, pessoas que vai para a batalha, pessoas que correm do lado do caminho certo, do caminho que vai guerrear contra as forças das trevas, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Cobre essa pessoa com tua graça, com teu poder, com teu agir, em nome do Senhor Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus.